Alô, galerinha, vamos ler aqui um relato. Espero que todos estejam bem. Pessoal, um rapaz mandou um relato aqui, pelo que eu percebi, há muito tempo ele já vinha falando que ia mandar a parte 3 desse relato. Pior que eu não consigo lembrar, já tem tanto tempo, mas pelo que ele fala aqui, já teve o relato um, o relato 2 e agora o 3 dele, né? Eu acredito que à medida que eu for lendo aqui, a gente consiga recordar. Ele até bota já no final aqui, ele diz assim, no relato 4 terá a continuação dessa história. Aguarde os próximos capítulos. Mas vamos lá, né? Ele teve toda a gentileza de mandar aqui. Vamos ver o que, é que ele nos traz aqui nesse relato 3 dele. Os relatos 3 irão relatar. Não, o relato 3 irá relatar sobre os acontecimentos após o que aconteceu no que foi relatado no 2. Por favor, não fale o meu nome no seu canal. Pode ficar tranquilo, nem sei o seu nome, viu? Após todos os acontecimentos que relatei nos 2 relatos anteriores, eu fui levando as coisas. Deixa eu aumentar aqui a letra, minha vista não é muito boa. Eu fui levando as coisas, focando na minha faculdade, nos meus estudos, mas ainda tinha o pensamento de Blue Pill, ainda não conhecia a real. Eu estudava numa cidade e morava em outra, e não fazia minha faculdade na mesma cidade em que morava, então tinha que me deslocar todos os dias para essa cidade vizinha, para poder fazer minha faculdade. Tinha um ônibus escolar, um ônibus da prefeitura, que levava os alunos para essa cidade vizinha em que morava e ela deixava. Vixe, você meteu um a ela aqui que eu já não entendi, peraí. Tinha um ônibus escolar, um ônibus da prefeitura que levava os alunos para essa cidade vizinha em que morava e ela. Ah, o ela que você está falando aqui era acho que é o ônibus, né? E ela deixava os alunos na faculdade e meia-noite o ônibus levava e buscava. E durante os percursos de ida e volta conheci algumas pessoas, tanto homens como mulheres. Tinha uns caras bem legais que conheci dentro do ônibus e também esse negócio de conheci algumas mulheres até bonitas. Até que comecei a observar o comportamento delas e uma dessas mulheres eu conheci, uma moça baixa e bonita, uma nota 7. Eu fiquei encantado por ela, com aquele pensamento de Blue Pill que tinha, não conhecedor da real. Comecei. Aqui o que ele fala real, para quem não sabe, significa o Red Pill, né? É alguma coisa bem próxima. Comecei a me aproximar dela pensando que ela era diferente, mas não era. Quando começamos a conversar, mesmo dentro do ônibus e algumas vezes dentro da faculdade, comecei a observar certo comportamento promíscuo, mas eu não ligava para isso, já que estava apaixonado por ela e para conquistar. Cara, é incrível, né? Porque aqui, a anterior, você fala que você disse assim, eu pensava que ela era diferente, mas não era. Aí na sequência você diz que, mesmo você tendo percebido que ela, o diferente eu acho que você quer dizer assim, boa, né? Uma menina boa, gente boa, enfim, com bons atributos. Mesmo assim você se apaixonou por ela, né? Mas vamos lá. E para conquistar, comecei a ficar cada vez mais próximo dela, para saber do que ela gostava e descobri que ela amava bombons de chocolate. Então comecei a comprar para ela bombons. Já cheguei a dar caixa de bombons para ela, mas quanto mais tentava agradar, menos ela me correspondia. Era como se não fosse notado por ela. Quando estava perto dela, ela não me dava muita atenção. E quando puxava assunto, ela ficava monossilábica e pouco dava atenção. Ou quando não tinha assunto para conversar,
mas observava que quando era com os outros garotos, ela conversava, ria, ficava bem descontraída e comigo era um tratamento mais frio. E quanto mais investia, menos resultado dava, já que ela adorava beber, farreava, festas. Irei chamá-la de Maria. A Maria muitas das vezes saía para beber algumas vezes. Eu vou fazer um comentário aqui antes de prosseguir na leitura. Eu tenho um entendimento, o pessoal tem uma frase assim que para mim é a frase mais furada, mais nada a ver, que é, isso é muito propagado no meio masculino, né, entre os homens, que dizem assim: o homem é o caçador e a mulher é a caça, né? O homem ele tem o espírito de caçador, é o homem que toma atitude, é que chega, é que vai atrás. Oh, quem acredita nessa frase aí tá muito iludido, ó. Iludido, equivocado. Não é assim que a banda toca. Quem tem um espírito de caçador é mulher. Há muitos anos, isso não foi de agora que eu percebi. Eu nem conhecia a Real ainda. Eu não era conhecedor, eu não tinha sequer entrado no movimento da Real, eu já tinha percebido que quem caça é a mulher. Eu me lembro quando eu entrei na docência, ali 2010, 2011, eu estava iniciando na minha jornada como professor. Uma vez eu vi uma professora, era muito comum eu ouvir queixas de mulheres ali onde eu trabalhava, sobre relacionamento. E dentre tantas queixas que eu ouvi, uma foi mais ou menos assim: ô mulher, ô amiga, tá tão difícil. O problema, eu consigo lembrar mais o que eu falei do que o que eu ouvi delas inicialmente, né? O que eu falei na ocasião, eu tá bem vivo aqui na minha memória. Mas vamos lá. Eu vou tentar colocar alguma coisa que eu lembro vagamente assim para ver se encaixa aqui. Então uma determinada professora reclamou. Ela falou, né, tá tão complicado hoje em dia, assim, porque os homens não têm atitude. Não se tem mais homens como antigamente. Homens com atitude, homens cavalheiros, homens que saibam cortejar uma mulher. Né, amiga? Você não vê homem hoje convidar uma mulher para levar para um jantar. O cara já chega convidando para ir para um motel. Motel. Porra, cadê os homens que leva para um jantar, sabe? Que traz flores, que traz um presente. Não tem mais. E eu lembro que quando eu ouvi isso, eu levei pro lado da brincadeira, né? Mas eu disse assim pra ela, eu falei, uai, mas eu acho que... Não, pessoal, eu tô misturando. Agora que eu vi. Eu vou para completar, eu vou falar aqui, mas por isso que eu falei, eu tava meio embaraçado aqui com a minha lembrança. Essa ocasião aí, na verdade, eu acho que eu já contei uma outra vez aqui. Nessa ocasião eu só ouvi, né? Eu só ouvi, mas não respondi. Mas vamos lá, prosseguindo. Houve uma outra ocasião, refazendo aqui, houve uma outra ocasião também que eu escutei uma queixa contra homens. Mas assim, vamos deixar para lá. Eu não consigo lembrar exatamente o que foi que essa mulher falou, mas eu lembro que eu disse assim para ela, para essa professora. Eu falei assim, ué, mas na minha visão, quem escolhe são vocês. Como assim você está tendo dificuldade de arrumar um homem, de ter um homem? Porque tudo para vocês é mais fácil. Tudo para vocês é mais fácil. Você não precisa chegar num homem e pedi-lo em casamento. É você que é pedido em casamento, né? O homem que chega, que faz a proposta, é o homem que chega. E eu lembro, foi mais ou menos assim, pessoal. Claro que hoje em dia nem é bem mais dessa forma, né? Mas assim, você vê que as mulheres estão muito atiradas, né? Também as mães solteiras, né? As mães solteiras e bausacas são muito atiradas. Mas eu lembro de ter feito esse comentário e ela deu uma gargalhada. Ela, meu Deus, em que tempo que tu tá vivendo, Vitor? Não existe isso. Foi-se o tempo que o homem chegava em mulher. Hoje a gente indo atrás, a gente correndo atrás, se humilhando para esses homens, eles não querem. É algo parecido com o que a gente vê atualmente aí nos vídeos aí do YouTube,
que as mulheres, é porque eu fui na festa, nenhum homem chegou. Só que é hipocrisia isso aí, sabe? Eu acho que nenhuma mulher ela gosta dessa coisa de homem estar chegando nela. É o que eu mais ouço são queixas, né? Queixa que ela se sentem incomodadas, que ela não gosta. Porque, na verdade, ela gosta mesmo é de que os homens cheguem. Qualquer tipo de homem chegue nela. Por quê? Se for o pobretão, fudido, lascado, por um lado ela gosta, porque assim, ela sente o ego dela massageado. Quanto mais homens chegando em mim, eu descartando, é sinal que o meu valor tá lá em cima como mulher, né? Se poucos homens chegam pra mim, independente se é o Shed, se é o Beta, se é o rico, o pobre, tipo assim, menos homens chegando nela, ela se deprime com isso, porque ela sente o valor dela como mulher reduzido, muito, muito reduzido. Então, o gostoso mesmo. Eita, eu sou muito bom aqui para discorrer algumas falas, né? Mas hoje eu me enrolei aqui nessa fala. Mas eu não vou desfazer isso aqui, não. Vai ficar do jeito como se eu estivesse gravando live, ia ter que ficar assim mesmo, né? É, eu acho que o grande mérito, assim, que massageia o ego, é essa coisa, ela chegar. Foi ela que conseguiu. Foi ela que olhou, foi ela que se sentiu afim, foi ela que tomou a atitude, foi lá e conquistou e seduziu. E o cara não queria, mas ela lutou. Eu lutei, eu passei 1 ano, 2 anos fazendo um inferno. Eu infernizei a vida desse homem. Ele não me queria, mas eu estava em cima, insistindo, insistindo. Eu tive que bater em 20 mulheres para conseguir ganhar. Eu tive que brigar com 30 mulheres, 50 mulheres para conseguir ganhar o meu troféu. Agora, meu chapa, você aí que tá mandando esse relato para mim, você aí que fica pagando bombom de chocolate, convidando para sair, mandando mensagenzinha carinhosa, puxando conversa, querendo ser simpático. Eita, deixa eu silenciar aqui. Me perdoe. Tô falando no geral, porque pelo que você conta aqui, isso aqui é uma história do passado. Mas todo homem, seja você rico, pobre, empregado, desempregado, bonito, feio, enfim, que fica chegando em mulher, você é um trouxa. Você é um grande trouxa. Você que acha que é caçador, trouxa, 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 sabe? Porque não é você querendo bancar o caçador, querendo conquistar você vai conseguir. O cara que tem grana, status, talvez se ele chegar, talvez, pode ser que ele consiga alguma coisa, né? Pode ser que ele consiga, mas ainda a probabilidade dela ainda fazer cu doce para esse homem cheio da grana ainda é grande. Ela ainda vai fazer o cu doce, aí se o cara recuar, ela vai atrás. Mas ela olhar assim, porra, um cara endinheirado tá aqui atrás de mim, tentando me conquistar. Eu tô poderosa demais. Eu tô muito, muito poderosa. Então, assim, eu tenho que matar mais ainda na unha para me sentir. Vamos ver até quando aqui ele vai se rastejar atrás de mim, ele vai se humilhar aqui para mim. Claro que eu tô falando isso aqui, a voz daquilo que paira na mente, né? Ela não vai falar do jeito que eu tô falando aqui. Se você perguntar, ela vai dizer igual a minha irmã dizia, né? Não, é porque eu quero ver se esse homem me ama mesmo. Quero ver se ele tá afim mesmo de mim. Se ele gosta tanto assim de mim, ele não vai desistir assim fácil. Estou falando aqui dos caras destacados, né? O pobre, feio, que ousar dessa insistência, rapidão ela chama a polícia para ele. Ela vai na polícia, enfim. Então, eu acredito sim que o que mulher quer é que cada homem fique no seu devido lugar, né? Na prática. Cara, é tão difícil, até difícil definir, né? Vocês veem, até eu tô me embaraçando aqui. Ao mesmo tempo que eu digo assim, não, mas ela se queixa quando os homens não chegam, pelo menos pra ela dar um fora. Mas eu tô falando aqui, assim, deixa eu ver como é que eu posso me explicar aqui para que fique compreendido. É assim, eu estou falando daquilo concreto. É aquele homem que realmente ela vai beijar na boca, ela vai se permitir ser tocada, que ela vai transar, que ela vai ter um relacionamento. Esse homem que ela vai vir a ter um relacionamento, ela não quer ser conquistada. Acho que agora eu consegui traduzir bem, né? Há um inscrito aí que me mandou
Nenhuma mulher quer ser conquistada, pelo contrário, ela que quer conquistar. Ela quer escolher, o caminho é esse, ela quer escolher, ir atrás, seduzir, lutar, conquistar e ficar com ele. Não importa qual seja o tipo de homem, esse é o trâmite. Este é o trâmite. Tá, que eu tô dando uma. Olha, eu não sou mais focado, eu não vivo mais relacionamento, né? Mas às vezes, quando chega uma pauta aqui, chega um assunto, eu tento ajudar, porque eu sei que tem. Acho que a maioria aqui que segue este canal aqui ainda tem nutre essas esperanças, né? Mas assim, se você quiser ficar de boa, você não passar por constrangimento, frustração. Você quiser um conselho do Vitor Ronque aqui, um cara já vivido, né? Já passei por um bocado de experiência aí com mulheres. Não, no campo sexual, não. Eu não tive experiências sexuais, mas nessa interação, né? Essa coisa da interação com elas, de conquista, de conversar, de repente se permitir ou não alguma coisa, isso aí eu tenho experiência. O meu conselho para você é fique quieto no seu canto. Fique quieto no seu canto. Não vá atrás de nenhum. Você quer ir num barzinho, se divertir, vá, mas não chegue, mulher. Vai, se você de repente costuma ir numa festa, vá lá, dance, brinque, mas não chegue em nenhuma mulher, porque você vai passar vergonha. A probabilidade de você ser rejeitado, essa mulher até te humilhar em público é muito grande, muito, muito grande. Então fique quieto no seu canto. Agora, se essas mulheres chegarem, elas te abordarem, aí você olha e decida se vale a pena ou não. De repente, a mulher chegou em ti e aí você, de repente, gostou, achou bonita. Porra, essa mulher aqui tá me dando bola, né? Eu acho que essa aqui eu vou aceitar, né? E aí você vai lá e fica com ela, alguma coisa. Mas eu sinceramente, assim, pelo que eu conheço de mulher, deixa esse encargo para elas. Não faça como esse rapaz fez aqui, né? Nesse momento de ficar chegando em mulher. Nem eu estou aí é muito comum se dizer assim, mas é só o Betão pobre que acontece descarte. Não, meus amigos, não, não, não. Tem muito homem. Eu mesmo, olha, quando eu já era concursado como professor, eu levei toco de mulher. Quantas meninas jovens que eu tentei namorar quando eu já era um professor, já tinha uma remuneração boa, já estava estabilizado, e eu chegava. Não. Levei vários foras, vários, meninas de igreja. Porque elas não querem ser conquistadas. É ela que quer conquistar. Ela quer ir atrás, ela quer fazer todo o serviço. Então, sinceramente, se você for olhar, eu acho que nós homens é que deveríamos nos colocar na posição realmente do troféu. De ser, há muito tempo atrás, eu não sei se mudou, que no mundo tem mais homem do que mulher. Muito, muito mais homens do que mulheres. Certa vez eu vi alguma coisa, eu vou até olhar aqui no Google, mas eu vi alguma coisa assim, que era uma razão de um homem para cada 13 mulheres. Deixa eu ver se eu ainda encontro bem aqui, eu vou botar aqui no Google, vai, de repente. Então assim, nós somos minoria, mulher tem no balde aí, tem mulher aí a dar na canela, sabe? Homem que é minoria. Nós somos a minoria. Então, assim, se elas querem ter um homem, elas que lutem, elas que tentem nos agradar. Não, muito inculcou-se isso na mente masculina, né? Que o homem é o caçador, que o homem tem que ir atrás. Vai nessa para você ver os tocos que você vai levar. Deixa eu botar bem aqui. Razão mundial. Deixa eu ver. De homens para mulheres. Deixa eu ver se vai dar alguma coisa aqui. Segundo o IBGE, aí aqui tá falando do Brasil, né? A razão de sexo calculada para as pessoas a partir dos 60 anos é de 78 homens para cada 100 mulheres. Brasil tem quase 5 milhões de mulheres a mais. Existem mais mulheres. Deixa eu ver. Aqui, eu abri o Google, pessoal, mas só tá dando coisa aqui do Brasil. Brasil, não tem. Eu queria era do mundo.
Uma vez eu vi alguma coisa assim. Mas enfim, já foi. Eu não vou encontrar isso aqui agora, não. Então, assim, nós somos a minoria. Então, assim, elas que correm atrás. Você pode ver, o Zé Droguinha é ela que corre atrás, o Cafajeste é ela que corre atrás para conquistar. É, a mãe solteira é ela que corre atrás do beta provedor. Não vê eu aqui? Qual foi o dia que eu saí correndo atrás de mãe solteira, pessoal? Eu nunca andei atrás de mãe solteira, mas vocês vê elas vindo atrás de mim. Então, até o momento aqui, o que eu tenho a relatar para vocês é isso, né? É falsa essa história de que o homem é o caçador. Mulher que é a caçadora. É ela que escolhe, ela quer ter todo esse trabalho. Quando você vê uma mulher se reclamando, se não for te prejudicar, você pode até dizer assim para ela. Se ela vier reclamar que os homens não chegam, eu digo, uai, mulher, mas tu tá tão fraca assim. Não, porque a mulher é guerreira, a mulher é empoderada, bota até Deus no meio. A mulher de Deus, ela se garante. Ela bate o homem, ela escolhe o homem que ela quer e ela vai à luta. Ela vai à luta e consegue. Pessoal, eu me lembro de uma senhora que ela foi até minha patroa aqui, ela era adventista, uma mulher que eu já contei o caso dela aqui muito tempo atrás, não foi uma boa patroa para mim, mas eu lembro dela contar a história de vida dela na igreja e ela falava que ela tomou o namorado de uma amiga dela. O meu esposo namorava com a minha melhor amiga, sabe? Tipo assim, vai daqui, vai da lá, ele terminou comigo, ele escolheu eu para ficar, para namorar e casar. Pessoal, eu vou ter que dar uma saidinha minha ali para ir buscar. Hoje é domingo, né? Tem que buscar a velha ali num culto. Mas agora eu volto para dar continuidade a essa leitura aqui. Então vamos lá, meus amigos. Vamos dar sequência aqui, né? O depoimento. O relato, na verdade, né? Do jovem aqui. A Maria, muitas das vezes, saía para beber ou algumas vezes faltava aula para ir para a festa ou sair para beber com os amigos. E vários amigos dela eu conhecia também. Irei dar nomes fictícios para eles. Um deles é de uma família de status aqui na cidade em que morava. Tinha um comércio e tinha carro próprio, aqueles que sempre são comentados nos canais masculinistas, que são mais destacados em relação aos outros. Irei chamá-lo de Manuel. O Manuel tinha carro próprio e filho da dona de um comércio muito conhecido na cidade, onde moro. Então, o Manuel, além de ter recursos financeiros superiores aos meus, tinha status social e a Maria, o que deixava atraente era sua beleza física, e entrou outro rapaz nessa história, irei chamá-lo de Tiago. O Tiago era um cara do bem, ele trabalha, mas adora festas, bebedeira e farras, assim como também o Manuel adora festas, farra e bebedeira. E isso se tornou bastante, acho que você quer dizer assim, e isso tornou bastante atraente para a Maria, que tinha um comportamento promíscuo. Apesar da família de Maria ser pessoas de bem e de conhecê-los, a mãe dela é uma pessoa maravilhosa, assim como o pai dela, um homem de bem e muito solidário com as pessoas. Mas o comportamento dela era o que me deixava intrigado. Apesar desses atributos que ela tinha, eu não deixava de gostar dela, e quanto mais me esforçava para agradar, menos ela mostrava interesse, e comecei a me sentir rejeitado e desprezado. E por ela não me corresponder, isso me magoava muito. Já cheguei em casa algumas vezes triste porque não estava sendo correspondido. Eu tinha todo aquele perfil do cara romântico, tudo aquilo que o cara Blue Pill acredita funcionar. E além disso, o cara bonzinho, gentil, altruísta e romântico, adjetivos que a mulher de hoje despreza, na verdade ela sempre desprezou, né? E pouco valoriza, eu não sabia nada disso, estava totalmente mergulhado no mundo Blue Pill. E isso magoa muito, saber que está amando sozinho. Eu passei mais de um ano assim, sendo rejeitado, desprezado e sendo profundamente magoado e sofrendo sozinho. Até que um belo dia estava na faculdade, tinha acabado de sair da aula
eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso aqui. Eu acho que eu tenho um ponto, assim, que me favorece no passado, em relação à rejeição. Pessoal, eu nunca fui de sofrer muito, assim, Nossa, eu passei um ano sofrendo por causa de uma menina que me deu um fora. Geralmente era rápido. Rápido eu digeri aquilo, sabe? E bola pra frente. Mas eu entendo. Cada um é cada um encara de uma maneira, reage de uma forma, né? Eu lembro que eu tinha aquela. Devido à minha fé em Deus, né? Eu tinha uma fé muito grande em Deus, então eu pensava assim. Então essa daqui ainda não era a que Deus estava preparando para mim. A que Deus tem para mim ainda tá vindo ainda, né? Pela frente. E parece que essa coisa, né? De achar que Deus tinha alguma coisa a ver com aquilo, que ainda não era providência divina. Então isso me colocava um pouquinho na zona de conforto. Eu conseguia me conformar mais rápido. Enfim. Até que um belo dia, estava na faculdade, tinha acabado de sair da aula. Recebo mensagens no grupo de WhatsApp em que ela foi pedida em casamento por um cara que não conhecia e nem conhecia quando vi a mensagem. Não, peraí. Faltou umas pontuações aqui, né? Ela foi pedida em casamento por um cara que não conhecia. Acho que era você, né? Você não o conhecia. Quando vi a mensagem, parece que o mundo desabou. Parece que eu tinha levado uma facada no coração. Eu comecei a sentir como estivesse sendo rasgado de dentro para fora. A única coisa que senti foi muita mágoa e dor. Aquele sentimento de perda, como se algo tivesse sido tirado de mim, como se algo tivesse escapando pelos meus dedos, tentando entender por que aquilo estava acontecendo comigo. E então respondi pelo grupo do WhatsApp como aquilo tinha acontecido, tentando entender, como assim? Sendo que algumas semanas antes ela tinha me dito que não estava interessada em namorar com uma pessoa. Diz uma coisa dessas e semanas depois fico sabendo que a pessoa está namorando e é pedida em casamento. Isso me mostrou que ela não estava nem um pouco interessada em mim, já que eu tinha o perfil do cara bonzinho, romântico, aspectos que a mulher atual despreza, e ainda um cara que não tem status, dinheiro, carro para satisfazer a hipergamia dela. O Tiago, que estava no grupo, respondeu de maneira ríspida que tinha que deixar de frescura aquilo. Aquilo me deixou chateado, respondendo daquela maneira tão fria comigo. Mas também não respondi e fui para um canto da faculdade tentar entender o que tinha errado. Olha, assim, eu não tô. Eu acho que já tem um tempo que eu li o seu segundo relato, né? Há grandes intervalos entre um relato e outro que você me envia, mas assim, eu consegui lembrar um pouco. A minha lembrança aqui é de que você vem de um histórico de vários episódios. Eu acho que outras histórias que você me trouxe aqui foi parecida com essa. Eu lembro de um outro rapaz que me trouxe relatos parecidos com esse. Lá atrás, nos outros relatos também, eu já fiz uma análise, eu já fiz comentários, mas eu vou dar mais uma reforçada. Vai que de repente eu estou equivocado, né? De repente não é quem eu estou pensando. Mas assim, como é uma fala muito repetitiva em contextos como esse, não precisa também ser muito detalhista. Mas eu vou lhe dizer o seguinte: aqui você não fala em que pé que você está hoje, né? Em que patamar você está hoje, mas se você ainda estiver num nível parecido com este aqui, você evoluiu, mas não muito, ainda tem sequelas, o ideal é que você busque se cuidar, busque até uma terapia para você se conhecer e compreender muitas coisas e procurar mudar essa forma de ver de ver e de encarar as coisas, porque o que fica muito nítido no último parágrafo aqui, você fez parágrafos bem longos aqui, né? O que ficou muito claro e evidente aqui é uma carência terrível, meu jovem, muito, muito grande. É uma pessoa criar toda uma expectativa em cima de alguém que está demonstrando de forma clara que não gosta de você, que não quer nada com você, e mesmo assim você constrói todo um mundo fantasioso dentro de você, no seu pensamento, e ainda se sente frustrado. Nesse caso aqui, eu não tenho como eu criticar essa menina. Tudo bem, o que você falou que ela gosta de que ela não valoriza homens bons, homens
românticos direito. É verdade. Mas você veja assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, de repente eu posso ter as melhores qualidades, mas nenhuma mulher é obrigada a ficar comigo, a gostar de mim, a me aceitar, a querer ter um relacionamento comigo. É, é uma escolha. O relacionamento tem que ser realmente uma coisa que venha do íntimo, da atração, do gostar. Para mim, mil vezes, eu já falei isso lá atrás. Eu sou muito contente hoje, eu guardo como uma boa lembrança as mulheres que foram honestas comigo, que chegaram para mim e falaram: olha, Vitor, eu não gosto de você, não quero, eu gosto. Me lembro de uma que disse que gostava de um cachaceiro, outra que gostava de um Zé Droguinha que os pais eram contra, homem casado, né? Igual teve uma moça adventista: olha, você é um cara, falou pra mim, você é um cara maravilhoso, uma pessoa boa, muitas pessoas já falaram bem de mim, mas eu não posso me envolver com você porque eu não gosto de você, eu gosto do fulano, ele é casado, mas eu gosto dele. O fulano de tal, minha mãe e meu pai é contra. Já me proibiram de namorar, mas eu gosto dele. Então eu não vou te enganar, eu não vou. Por que eu vou namorar com você se eu não gosto? Então, se elas foram honestas comigo, para mim é muito mais pilantragem, muito mais ruim aquelas que não gostavam de mim e aceitou namorar comigo para me fazer o mal, como foi o caso da Andréia. A Andréia foi uma mulher que não gostava de mim e ela aceitou um pedido de namoro meu. Inclusive, ela de certa forma também me seduziu. O pedido de namoro veio decorrente de uma sedução que ela aplicou sobre mim. E depois foi todo aquele inferno. Quanto aquela mulher, assim, me causou dores, né? Dores e sofrimento ao longo de quase 5 anos. Então, aquela que me dispensou porque gostava de outros tipos de homens, assim, eu não tenho raiva, não carrego, muito pelo contrário, eu carrego até uma boa lembrança, porque ela foi verdadeira e sincera comigo. Pensa o seguinte, é porque eu baixei o arquivo aqui, tá em um Word, né? Então não tem nem como, eu não importa, mas você aqui, meu inscrito, né? Pensa assim, que entre ela ter te rejeitado, o que era pior para você? Ela fez, fazer o que ela fez, ela te ignorou, não te quis, ou ela de repente ter se permitido envolver com você, sem gostar de você, e ter feito da tua vida um inferno, ter te causado muitas dores e sofrimento, como eu já li vários relatos aqui nesse canal. Acho que os demais que estão me ouvindo aqui, lembra-se, eu já contei relatos aqui de homens que teve sua vida destruída por conta de mulher perversa. Então, olha, o conselho que eu te dou, olhe para esta moça aqui como uma pessoa boa, cara. Ela foi boa com você, porque ela foi sincera, ela não te iludiu, ela não te seduziu para te fazer o mal depois. Queira alguém na sua vida, se você eu acho que você ainda tá no nível ainda de se relacionar, porque você não deixou escancarado aqui que não quer mais, né? Acredito que você ainda seja aberto. Mas assim, queira alguém que verdadeiramente queira você. Alguém que você se sinta atraído e que ela também se sinta atraída por você. Eu acho que o gostoso de um relacionamento é isso. Eu vivi muito pouco isso de um relacionamento em que eu estava atraído e a mulher também. Mas o pouquinho que eu vivi, eu posso dizer para vocês que foi gostoso, foi bom. Aqui eu fico fazendo um paralelo, eu me coloco aqui as minhas experiências num comparativo aqui com o que a pessoa está expondo. Eu contei, quando eu tive o meu primeiro canal, eu contei duas histórias aqui de duas moças que eu namorei e foi um namoro bom. Na verdade, uma não foi um namoro, foi só uma paquerinha. Foi uma menina que trabalhava com a minha tia no Maranhão. Ela era empregada da minha tia lá. E eu conheci ela num mês, aí 6 meses depois eu voltei. Eu voltei nessa cidade e reencontrei com ela, e meio que a minha irmã, na ocasião, intermediou ali. Ela mandou um recado, foi ela que mandou um recado. E eu lembro foi uma noite só. Aliás, 2 noites. Uma noite eu saí, na outra noite ela foi comigo à rodoviária. Mas eu lembro daquela noite que eu saí com ela, a gente saiu andando de mãos dadas. Eu lembro que essa cidade que a minha tia mora tem um grande lago. E tem uma ilha no meio desse lago. A gente passa por uma ponte, parecendo aquelas pontes. Vocês lembram do Faustão? Que tinha a ponte do rio que cai.
É uma ponte assim, que parece de corda, com as madeirinhas, aquelas tabinhas ali que você caminha e fica balançando de um lado para outro. Mas é seguro, eu fui e voltei de boa. Eu lembro que eu atravessei por aquela ponte, fomos, a gente circulou por ali, andando. Beijei gostoso, agarrei, fiquei coladinho naquela menina, eu com 22 anos e ela com 18. E eu voltei a ser apaixonado por ela na ocasião. Mas por que que foi bom? Porque ela demonstrou atração por mim e eu também me senti atraído por ela e aí encaixou. E foi bom. Tive uma namorada, namorei, foi o namoro mais longo que eu tive aqui, uma menina da Igreja Batista. Também contei esse relato lá no meu antigo canal. Namorei quase aproximadamente 6 meses. E foi um namoro bom. Vinha na minha casa, eu ia na casa dela, fui na chácara, íamos para a igreja, saíamos para tomar sorvete. Foi um namoro que ela acabou o namoro por um motivo torpe, né? Por conta diz que por causa de religião. Porque ela não vinha para minha igreja nem eu para a igreja dela. Mas ali o período que a gente viveu juntos, inclusive eu tenho fotos até hoje aqui no meu computador, eu guardo como uma boa lembrança, claro. Jamais eu vou sair divulgando que essa menina hoje é até casada, ela tem marido e filhos, mas o pouquinho que eu vivi com ela foi bom e foi uma coisa assim, partiu dela também. Igual eu tô falando, vocês percebem que é mais a mulher que a mulher gosta disso, é ela que quer escolher, ela escolhe o homem e ela vai à luta. Eu só tive o trabalho, essa menina do Maranhão, eu só tive o trabalho de dizer sim para ela. A outra que eu namorei aqui na minha cidade, eu só tive o trabalho de dizer sim, mas ambas foram elas que chegaram em mim. Eu achava elas bonitas, tudo novinha. Essa minha namorada que eu tive aqui, na época eu tinha 24 anos e ela tinha 17. Eu pobre e eu olhava aquelas meninas tão bonitas e pensava assim, nunca que eu vou ter chance com essa menina. Mas ela, de repente eu fui surpreendido, a menina ficou interessada em mim e veio, eu só correspondi. Eu estou falando de experiência própria, é bem melhor você ficar quietinho no seu canto e deixa que ela venha. Deixa que ela olhe para você. Se a mulher olhou para você e te agradou e chegar em você, aí você decide se você quer ou não, né? Mas você ficar indo atrás pode resultar, se você não estiver preparado emocionalmente, pode resultar em muitas dores. O que eu acredito de você aqui? Eu acredito que você tem um histórico familiar, possivelmente de abuso, de rejeição, talvez de descuidos, né, da família. Então tu já tem essas feridas emocionais dentro de você. Aí tu vai e se submete a tentar conquistar essa mulher movido por uma carência, buscando alguma coisa nela, alguma coisa que você talvez não teve no seio familiar. A mulher vai e te rejeita e você não sabe como lidar com isso aí, não sabe como encarar isso aí. Por isso que eu tô te falando, eu acho que antes de você... O meu conselho era já de cara nem chegar, sabe? Nem chegar. Vá se cuidar, vá tratar das suas feridas emocionais, busque ajuda. Se você não tiver condições de pagar uma psicoterapia, faça igual eu, mergulhe no YouTube, tu vai encontrar dezenas e dezenas de psicólogos no YouTube que produzem conteúdos diariamente sobre todos os temas. Bote assim, psicologia, como vencer a carência. E digita lá que tu vai encontrar uma gama e manda brasa, vai assistindo, assiste, que você vai aprendendo. E aí tu vai jogando aquele conhecimento para a tua realidade. É muito comum nesses vídeos, eles contam muito exemplo, né? Olha, às vezes acontece essa assim, com o João, com a Maria, que viveram isso, ou eles contam histórias de si, história de seus pacientes. E ali tu vai ver histórias parecidas com a sua e o que fazer. Como construir essa autoestima? Porque, meu querido, uma pessoa ficar num estado como você expressou aqui, porque uma mulher não te quis, isso demonstra muitas fragilidades no seu emocional. Então encare isso de frente. Se olhe no espelho e fale para você mesmo, eu tenho problemas dentro de mim, eu tenho feridas emocionais dentro de mim que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas e curadas. Senão eu vou ficar toda a vida nesse ciclo vicioso.
Esse complexo de rejeição é com mulher, é com amigo, é com família, é no trabalho, é no curso, é por onde tu andar. Por onde tu andar, isso aí vai estar. Tu vai estar sendo de vez em quando acometido, porque esse mundo, meu amigo, é uma selva. A sociedade que a gente vive é uma selva. Tu vai encontrar um ou outro, assim, que seja empático, que seja bom com você, mas que é cobra engolindo cobra, meu jovem. É cobra engolindo cobra. E a gente tem que ser forte para vencer essas adversidades, senão não vive, acaba morrendo novo. Morre novo, adoece, alguma doença desenvolve e ceifa com a vida, das mais variadas formas, né? Sentir isso aqui que você sentiu, tenha certeza que não é saudável e não é uma coisa normal. Eu sei que você contou de um passado, fica o meu grande desejo que você já tenha superado, mas nunca a gente supera no estalar de dedo, é uma caminhada, é um processo de superação. Então busque ajuda, eu acho que aqui no meu canal aqui eu já disponibilizei muitos conteúdos sobre essa coisa da saúde mental, de como se libertar de abusadores. Aqui no Brasil, um dia desse eu vi um vídeo, pessoal, eu tô viciado em assistir vídeos de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Inclusive eu tô catalogando alguns vídeos que eu vou depois produzir um conteúdo sobre isso e vou estar pegando alguns vídeos, alguns depoimentos aí pra gente tratar aqui. Mas isso aí é o dia, talvez só em julho que eu vou fazer isso, que é um negócio que tem que ter tempo, com calma mesmo, né? Mas a catalogação de alguns links eu já tô pegando aí para o que eu preciso. Mas eu vi uma pessoa comentando assim, que nos Estados Unidos, a população mesmo de lá, os norte-americanos, eles não são como nós aqui, que tem muita... Por exemplo, essa menina aqui, né? Essa menina aqui, em vez dela chegar pra você e botar as cartas na mesa logo, olha, eu não tô afim de você, tá? Se tu tiver com intenções de querer namorar comigo, de me conquistar, esquece, parte pra outra, porque não vai rolar. Não, ela preferiu assim, se esquivar, sair pela tangente, né? E não falar com aquela coisa assim que você tinha que cair a ficha, que você tinha que entender. Eu tive uma época na minha vida, quando mais jovem, com meus 18 anos, 20 anos, que eu fui muito cobrado disso aí. Tinha gente que, inclusive sobre essa questão de mulher, as pessoas diziam assim, pô, Vitor, mas será que tu não percebeu, cara, que essa mulher não estava afim? A mulher já deu os sinais. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Para um bom entendedor, um pingo já é uma letra. Tem que, acorda, tem que pegar as coisas no ar. E aí eu pensava assim, caramba, então eu sou burro, né? Eu sou um burro porque todo mundo pega as coisas tão rápido no ar e eu não. Aí eu desenvolvi, eu evoluí nessa parte de aprender a pegar as coisas no ar. Muitas coisas eu tento, não todas, né? Mas muitas eu já tento ali pegar no ar, já entender. Hoje eu já estou bem mais afinado nisso aí. Mas de repente eu me deparo com contextos na minha vida que aquilo que eu fui cobrado lá atrás eu não vejo as pessoas serem comigo. Eu digo não para uma pessoa, ela fica insistindo. Eu digo não para uma mulher que não tô afim, ela fica insistindo. E depois eu fiquei, mas que diabo é isso? Por que essas pessoas não entendem? E já teve casos de eu não falar, de eu demonstrar com frieza, assim, tipo, ignorar, não querer muito contato, me afastar, e a pessoa fazer de conta. Mas aí eu fui estudar e eu descobri que chama-se resistência. É a resistência. Foi mais ou menos o que aconteceu com você aqui também. Mais ou menos não, foi o que aconteceu com você. Você percebia que a menina não te queria, ela dava os sinais dela, ela deixava isso claro e evidente, mas um processo de resistência, um complexo de rejeição que você tem é tipo assim, uma psicóloga, eu tenho um vídeo de uma psicóloga que ela fala, ela fica assim, é mais ou menos assim, quanto mais fulana me rejeita, mais eu quero ela. Só que a psicóloga aqui, ela falava das mulheres, né? Quanto mais ele não me quer, mais eu quero, porque eu preciso provar para mim mesmo, ou para mim mesma, que eu não estou sendo rejeitada, ou não estou sendo rejeitado. O nome disso aí chama-se complexo de rejeição. Mais uma dica, se você tem dificuldade em aceitar uma rejeição, pesquise. Tem muitos psicólogos que falam aí. Como vencer o complexo da rejeição? É um processo de resistência na mente que a pessoa fica assim, não.
eu não tô sendo rejeitada. Fulano não tá falando comigo é porque alguma coisa aconteceu, tá tendo algum problema lá que ele não falou, mas ele me quer sim. Não, tem alguma coisa por trás disso aí e tal, mas fulano me quer, eu não estou sendo rejeitado. Olha, isso tá no nível da doença, sabe? Isso é nível de adoecimento mesmo, a pessoa tem que se tratar. Porque inverta a situação, né? Você gostaria, de repente, se uma mulher que tu olha assim, tu não sente nada, você não quer nem. A pessoa, de repente, uma mulher gordona, fedida, feia, e a mulher se apaixona por ti, e aí tu não quer, você não sente atração, e ela fica no pé, insistindo, e você tenta fugir, tenta se esquivar daquilo, e a mulher tá atrás, insiste, insiste. Então, sempre que tiver uma situação dessa, inverta a situação, se ponha no lugar da outra pessoa. Não, eu não gostaria de estar passando por isso. Então, no segundo sinal, no máximo, o segundo sinal que a pessoa deu, a mulher deu, de que ela não tá afim de papo, ela não tá afim de sair contigo. Sei lá, tu convidou 2 vezes, ela recusou o convite para sair. Você puxou com ela 2 vezes, conversa com ela por 2 vezes, ela te respondeu de forma monossilábica. Você encontrou com ela em algum lugar, tentou puxar uma conversa, ela te tratou com frieza, te deixou falando só, aí você imediatamente vê ela tratando bem outras pessoas e te ignorou. Meu querido, precisa mais alguma coisa, a pessoa tem que chegar e falar um desaforo na cara para poder entender. Não, aí você, tipo assim, você continua insistindo, além de ser desrespeitoso, é humilhante isso aí, sabe? Então assim, desencana, sabe? Desencana, não deu. Eu fiquei afim, me interessei, mas não quer. Próximo, a fila, como é que se diz? A fila vai andar, a fila tem que andar. Ok, vou partir para a próxima. De repente na próxima encaixa aqui, mas essa daqui não quero mais não. E às vezes é muito comum que depois que você não vai atrás, não queira mais, depois de um tempo, essa pessoa, movida às vezes por um ego, porque ela também se alimenta disso, ela gosta de ter alguém se rastejando atrás dela para ela rejeitar. É normal que até ela venha atrás depois, mas aí não queira, né? Não queira. No final ele disse aqui, né? No relato 4 terá a continuação dessa história. Aguarde os próximos capítulos. Desde já agradeço a atenção e seu tempo por estar lendo isso, um dos depoimentos meus, e continue com seu canal e seus vídeos. Você está salvando muitos homens e revelando a verdade sobre a natureza feminina e sobre essa sociedade matrixiana. Eu que agradeço a confiança de você ter mandado aí o seu relato. Pode mandar o relato número 4 aí, viu? Mandando aí eu leio. Não demora muito não, viu? Manda aí. Me perdoe também pelo atraso. Você mandou em abril e só agora em maio. Tem mais de mês que ele me mandou esse relato e somente agora eu tô lendo. Eu espero que você evolua. É esse o meu grande desejo, sabe? Você está aqui nos canais masculinistas, é um tempo que você dedica. Então, não deixe que esse tempo que você dedicou aqui seja em vão. Tipo assim, absorvi, aprendi aqui o conhecimento, mas não estou praticando. Então, se coloque se valorize, se coloque na posição do troféu. Você é o troféu, veja o seu valor. E assim, fosse eu, assim, preferiria não chegar nas mulheres. Mas se você, de repente, achar que é melhor você chegar, siga a minha dica aqui. Tente no máximo, faça 2 tentativas. Tente 2 vezes. Eu fazia isso antes de eu conhecer a real. Muito antes de eu conhecer a real. Depois que eu levei 2 esculachadas com 18 anos de idade, foi uma com 18... Não, foi uma com 15, eu contei esse caso já aqui. Eu levei uma esculachada com 15 anos e depois eu levei outra com 18. E ali eu aprendi. Tanto é que depois disso, depois desses 2 esculachos, eu escutava o pastor na minha igreja chamar os rapazes da igreja de homens frouxos. Uma igreja cheia de homem frouxo, a mulher, na primeira rejeição da mulher, o cara já desiste. Pois eu ainda batia no peito. Eu sou pastor, eu levei 32, não. Eu fui rejeitado por esta minha esposa aqui 32 vezes. Na 33ª vez, eu ganhei o sim. Porque o não você já tem, você vai lutar pelo sim. Eu ficava escutando aquilo, o pessoal entrava num ouvido e saía pelo outro. Porque eu já tinha aprendido a lição na prática, que não era daquele jeito que ele estava ensinando.
Não era. Hoje em dia, inclusive, o cara que fica tentando 30 vezes, a mulher dizendo não, e ele 33 vezes tentando, ele pode sofrer um processo na justiça por importunação sexual e assédio. Hoje eu sou curioso para saber se esse pastor é, porque eu não estou mais lá, porque eu ia observar se eles ainda andam pregando esse tipo de sermão para os homens na igreja. Que se eu tivesse lá, eu ia dizer, pastor, você tá botando os caras em boca, viu? Porque se eles ficarem fazendo essa tática aí, eles vão terminar sendo até preso, porque é crime hoje fazer isso aí. Só o homem, né? A mulher não, a mulher é um direito. E eu aprendi a lição, então era duas tentativas. Eu me lembro de uma menina adventista, já depois que eu tô na docência, ali 2010, eu acho, 2009, 2010. Uma vez eu consegui o número dela, e eu liguei para ela, chamando um convite pra gente sair depois do culto. Não vai dar, hoje eu vou ter que sair, porque tem não sei o que, inventou lá. Na outra semana eu liguei de novo. Ela me atendeu. Eu falei, não, hoje tem chegou uns parentes meus, nem vou pro culto e tal. Foi 2 convites que eu fiz e ela recusou os 2. Pronto, não liguei mais. Ela até se envolveu com o filho de um vizinho meu aqui, deu priquito meses pra ele, sofreu por causa desse rapaz, que era um cafajestezinho que morava aqui, do meu lado. E acabou ela indo embora aqui da minha cidade. Ela foi embora daqui. Aí. Ela não gostava de mim, por que eu ia ficar insistindo? Mas eu acabei não fechando o raciocínio. A pessoa estava falando sobre os norte-americanos assim, que lá eles não têm essa coisa de ficar rodeando. Lá eles falam na lata. É na cara logo. Não vou. Se você chegar... Pois é, uma situação dessa, você aceita sair? Não vou sair. Você tá a fim de namorar? Não estou a fim de namorar com você. Eles são secos. Eu já vi falar que festa de aniversário deles lá não é igual o nosso aqui, que pula, canta parabéns, abraça, tem toda aquela festividade. Com eles não, eles são um povo assim mais frio, né? Não são muito emotivos na sua conduta. E muitas situações eles resolvem logo, tem que ser resolvido na hora ali, assim, não, e já falam logo, não fica esperando que a pessoa caia ficha, que a pessoa entenda. Não, é dito em inglês claro ali, né? Aqui mesmo a gente falando português claro, o povo sofre de uma resistência cerebral, de um complexo de rejeição que não aceita, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha me compreendido. Algumas críticas que eu fiz aqui para você é no sentido de lhe ajudar, tá? Só validação, validar, nem sempre é benéfico, né? Às vezes há que se tocar nas feridas, mexer na ferida para poder tratá-las e ficar bom. É isso aí, eu gostaria que todos participassem, deixem aí os seus comentários, o que vocês acham dessa situação. Possivelmente ainda vai vir mais histórias, né? Mande aí as histórias que a gente vai analisando aqui para você, viu? Um grande abraço a todos, obrigado.